Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por escolher estar conosco. Tudo aquilo que a gente prepara aqui no canal, com muito carinho, com muito amor, é exatamente para poder ter esse contato com você, que está aí do outro lado. Eu, nesse momento, estou falando com uma câmera, não sei quem está aí do outro lado, mas sei que tem alguém, e a cada dia que passa eu fico mais feliz descobrindo quem são as pessoas que aí estão. Sabe, cada vez que você coloca aí no chat do vídeo o seu nome, o lugar de onde você está falando, você está mostrando para a gente que está aqui trabalhando, às vezes sem saber aonde é que esse material vai parar, sabendo que tem alguém aí que está sendo abençoado por ele. Então, por favor, nos mostre quem você é. Deixa a sua mensagem aí no chat se você for abençoado por esse vídeo de hoje. Bem, falar em hoje, hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, e o tema do nosso estudo é o livro da aliança. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é Deuteronômio capítulo 5, verso 3, que diz: Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. É claro que esse texto que acabamos de ler, ele não pode ser interpretado de forma literal. Moisés não estava dizendo literalmente que era aquela geração que estava ouvindo as suas palavras, que tinha estado junto do monte, do Monte Sinai, enquanto Deus desceu sobre ele, no momento em que a aliança com Israel foi feita. Enquanto a montanha tremia, fumegava, e eles ouviam a voz de Deus falando no meio de todos aqueles elementos. É claro que não eram eles, pelo menos fisicamente. Quem estavam lá eram seus pais, aqueles que haviam sido retirados do cativeiro do Egito. Essa geração que agora estava diante de Moisés, 40 anos mais tarde, essa geração era uma nova geração, uma geração que não tinha tido essa experiência. Talvez alguns daqueles que estavam vivos poderiam até já ser muito pequenos ou bebês ainda naquela época, mas com certeza não tinham uma lembrança daquilo que estava acontecendo, e nem da aliança que seus pais haviam feito com Deus. O que Moisés está tentando mostrar aqui para aquela nova geração é que o Senhor Deus, ele fez uma aliança com o seu povo. E apesar de fisicamente eles não estarem lá no Sinai, aquela aliança dizia respeito a eles. Naquele momento, a sua geração, a geração daqueles indivíduos que estavam diante do Senhor, eles é que tinham que ser fiéis. A aliança que havia sido feita com o seu povo, com a sua nação. Seria o mesmo que, nesse momento, o Senhor Deus dizer para nós, que vivemos tanto tempo depois do estabelecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quantos nossos pioneiros estiveram envolvidos de forma muito intensa no processo de criação da Igreja Adventista, quantas não foram as situações de privação que eles passaram. Me lembro, por exemplo, das histórias de Tiago White, que às vezes, sim, boa parte do tempo, ele trabalhava cortando trigo para ganhar alguns centavos por dia, e depois pegava todo esse dinheirinho, apesar de ter uma esposa e filhos para poder sustentar, e investia para poder fazer panfletos e entregar para as pessoas. Quantas não foram as privações, e quem fala de Tiago White pode falar também de José Bates, que sendo um capitão da Marinha americana aposentado, tinha uma boa condição financeira, mas que investiu todo o seu recurso para pregar, por exemplo, a mensagem do sábado. Quando falamos, entre outros indivíduos, poderíamos falar de John Loboro, poderíamos falar de Uriah Smith, de Iron Edson, entre tantos outros que foram grandes pioneiros. Seria o mesmo que eu chegar agora e dizer para vocês, não foi com esses homens e mulheres do passado que Deus estabeleceu a sua aliança para poder criar a Igreja Adventista, foi com você. Eu e você íamos dizer, não, mas eu não estava lá quando tudo isso aconteceu. Não, e você está certo, a gente não estava lá. Mas, de alguma maneira, nessa geração, nesse tempo, a aliança de Deus é conosco. Quem é que tem que levar avante aqueles compromissos que foram feitos lá atrás pelos nossos pioneiros? Aquele sacrifício que eles fizeram lá atrás para que a mensagem de Deus pudesse chegar tão longe, que nos alcançou tanto tempo depois?
Quem é que tem que levar adiante essa mesma obra? Quem é que tem que ser fiel àquilo que foi o legado que eles deixaram? Claro que somos nós. Nesse momento, a aliança de Deus é com essa geração. Nós somos a igreja. É mais ou menos isso que Deus estava falando com o seu povo. Olha, não foram os pais de vocês que fizeram aquela aliança, foram vocês. O que ele está dizendo é, não adianta agora vocês quererem dizer que só os pais de vocês tinham que ser fiéis à aliança porque vocês não estavam lá. Não, agora vocês, é essa geração que vai precisar entender a aliança com Deus e viver os princípios dela. É exatamente por isso que logo na sequência, depois Deus falar isso no versículo 3, a partir do versículo 4, Deus começa agora a repetir os princípios dessa mesma aliança. O próprio termo aliança, que é berit, a palavra usada no Pentateuco para descrever esse compromisso entre o ser humano e Deus, ela vai aparecer de forma tão abundante dentro do livro de Deuteronômio, que o livro de Deuteronômio passa a ser chamado de o livro da aliança. Não é à toa que era uma cópia desse livro que tinha que ficar à disposição dos reis no período em que a monarquia fosse estabelecida. Quando você olha para a história, você percebe que a aliança é o ponto central dentro desse processo todo. E agora essa geração, essa nova geração, essa geração que não tinha visto o monte tremer, nem fumegar, que não tinha ouvido o som da voz de Deus dizendo, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, portanto não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Eles não tinham ouvido isso tudo, mas agora, nas campinas de Moabe, Moisés agora vai dizer para eles, vejam o que Deus fala para vocês, e ele agora vai repetir os conceitos dos 10 mandamentos, que era um propósito de Deus para eles, que era o objetivo que Deus queria ver realizado na vida deles. Volto a dizer, essa outra geração não era uma geração que tinha passado por uma experiência de salvação diferente da primeira. A salvação para eles era tão pela graça como foi pelos seus pais, pelos seus pais. E a lei de Deus não foi o meio pelo qual os seus pais foram salvos, assim como eles também não. O mesmo propósito Deus tinha para os seus pais, tinha também para eles. Era o mesmo Espírito Santo do Senhor que trabalharia para escrever essa lei no coração deles, se eles tão somente permitissem. Haveria um processo de transformação, um processo de burilar a vida deles para que eles pudessem ser aquilo que Deus havia sonhado. E o que mais me chama a atenção no texto é que essa geração compreendeu isso. Estabeleceu um compromisso com o Senhor Deus, e talvez por uma série de fatores, a boa liderança que eles tiveram, mas se fosse só isso, bom, os pais deles tinham sido liderados por ninguém menos do que Moisés, o homem que falava com Deus cara a cara. Eles eram liderados por Arão. Essa nova geração tinha, claro, grandes líderes como o próprio Josué. Mas nós podemos ver que não era somente por causa dos líderes que eles tinham que eles foram fiéis a Deus. Eles entenderam o conceito da aliança que eles agora estavam fazendo com Deus e decidiram que eles iriam crer nos princípios da aliança, crer que era o poder de Deus que faria com que eles alcançassem a terra ou conquistassem a terra que os seus pais não tinham acreditado que podia ser deles. Mas eles agora, entendendo os conceitos da aliança, eles decidiram andar pela fé. Esse andar pela fé é o desdobramento da experiência da graça de Deus agindo na vida do indivíduo. Quando você sente a graça de Deus transformando, e você permite que a graça de Cristo Jesus te salve dos seus pecados, então agora, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a trabalhar conosco para darmos passos de fé na direção do compromisso que fizemos com Deus. E aí você enfrenta uma situação realmente complicada, desesperadora, e ainda assim você está em paz diante de Deus, entendendo que é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. De que quando você está com Deus e busca primeiro o reino dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí você vê essa geração simplesmente encontrando cananeus, amorreus, e gente muito mais poderosa do que 40 anos antes os seus pais tinham tido que enfrentar. E ainda assim, pela fé, eles avançam mais e mais e vão conquistando essa terra, o que os seus pais não tinham conseguido fazer. Fizeram isso porque eles eram bons? Não. Porque eles permitiram que a graça de Deus não apenas os salvasse,
mas que o Espírito de Deus fosse aplicando os conceitos do propósito de Deus para a vida deles, a lei de Deus na sua vida, e ao mesmo tempo dando passos de fé, de acordo com o compromisso que haviam estabelecido com Deus. Entendendo que essa aliança não era uma coisa dos pais deles, mas que era deles. Estudando essa lição, eu fiquei pensando muito na história da minha família. Meu avô, há muitos anos atrás, lá pelos idos de 1930 e pouco, meu avô teve um conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. E ele tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu que ele serviria a Deus e que faria com que a sua vida fosse norteada pelos princípios da aliança que ele estava assumindo com Deus. Viveu para fazer com que esses princípios fossem uma realidade na sua vida. Investiu tudo aquilo que ele possuía para espalhar esse evangelho para as pessoas que Deus colocou no caminho dele. Plantou aí algo em torno de 13 igrejas no decorrer da sua vida. Ia para poder pregar o evangelho, quando a comunidade estava pronta, ele construía a igreja, investiu seus recursos nisso tudo. Quando morreu, bens dessa vida, ele não deixava nada. Mas ele tinha certeza de que o tesouro dele estava nas mansões eternas. Mas essa foi uma experiência dele. Quando ele já estava com Alzheimer e estava para poder morrer, meu pai, que estava começando uma experiência com Deus naquele momento, meu avô disse a ele: olha, agora eu quero que você continue aquilo que eu fiz. Viva para Deus. Faça da aliança que eu fiz com Deus a tua aliança. Meu pai reafirmou essa mesma ideia e viveu para isso. Meu pai plantou por volta de 15 congregações, 15 igrejas. Nem meu avô, nem meu pai foram homens que estudaram muito, que passaram pela escola regular, pela escola formal. Eles simplesmente, na sua simplicidade, usaram os dons e talentos que Deus tinha, e Deus fez grandes milagres através deles. Meu pai deixou esse legado para mim e para o meu irmão. A aliança que o meu avô havia feito era uma aliança dele. A aliança que o meu pai resolveu fazer era uma aliança dele. Mas chegou um momento em que meu irmão teve que fazer a história dele, construir a história dele, e reafirmou que ele queria viver a mesma aliança que o meu pai e o meu avô tiveram. Quando chegou a minha vez, eu tive que fazer minhas escolhas, as minhas decisões. E eu decidi que eu ia viver em cima da mesma aliança que o meu pai e o meu avô haviam feito. E os meus filhos, no tempo certo, eles terão que fazer as mesmas escolhas. Se eles vão querer viver a mesma aliança que eu vivi, que o meu pai viveu, que o meu avô viveu. E se Jesus não voltar, os filhos dos meus filhos terão que fazer as mesmas escolhas. É isso que está sendo dito. Cada geração, ela não pode viver em cima das decisões que a geração anterior tomou. Nós temos que tomar as nossas próprias decisões e fazer o nosso próprio, construir a nossa própria história. Por isso Moisés vai dizer: aquela aliança lá do Sinai não foi dos pais de vocês, eles já foram. Essa aliança já desapareceu, esse povo já desapareceu, eles já morreram. Agora essa tem que ser a aliança de vocês. Portanto, eu não conheço a sua história, não sei quais são as suas experiências com Deus, nem a experiência que a sua família teve. Não me importa se os seus pais foram tementes a Deus ou não, se você é a única pessoa da sua família que teme ao Senhor Deus, se daqui a pouco você está num processo ainda de namoro com Deus e não tomou uma postura. Não importa quais foram as decisões da geração anterior. Nesse momento, o que conta é a tua decisão. O que você vai fazer diante das oportunidades que Deus coloca para você nesse tempo, nessa geração? Você vai usar o seu livre-arbítrio para poder fazer como a geração que Moisés tinha diante dele fez? Ok, nossos pais fizeram uma aliança com Deus e não quiseram viver de acordo com essa aliança. Mas nós vamos fazer uma aliança com Deus e vamos viver de acordo com ela. Eles tomaram essa decisão e seguiram adiante pelo poder e força do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa história. Apesar da história do meu pai ter sido uma história belíssima com Deus, apesar do meu avô ter tido uma história belíssima com Deus, eu quero construir a minha. Eu quero ter a minha aliança com Deus e viver de acordo com ela, pela graça e pela fé em Cristo Jesus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você não gostaria de fazer a mesma coisa hoje? Então ore comigo. Obrigado, Senhor, porque cada geração tem que tomar as suas decisões, fazer uso do livre-arbítrio. Eu te agradeço, Pai, pessoalmente, porque tive bons exemplos para poder seguir.
o exemplo do meu pai, que foi um homem de Deus, o exemplo do meu avô, que também foi um homem de Deus. Mas eu te agradeço muito pela oportunidade que o Senhor me dá de poder escolher viver a minha aliança contigo. Quero reafirmar essa aliança com o Senhor e pedir que o Senhor me ajude a viver de acordo com essa aliança. Que teu Espírito se sinta livre para poder me dirigir, bem como cada um desses amigos que ora comigo agora. Ajude-os também para poder restabelecer essa aliança ou fazer essa aliança, se for o caso, contigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?